Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Amém. Meu irmão, minha irmã, veja a situação que ocorre aqui. Paulo era uma pessoa que conhecia a lei, conhecia a Torá. Por isso que ele perseguia os cristãos. Por que ele fazia isso? Porque ele achava que a cultura que ele tinha recebido a respeito de Deus era a coisa correta a se fazer do jeito que ele foi treinado, do jeito que ele foi ensinado. E por quem que ele foi ensinado, meus irmãos? Por quem que ele foi doutrinado a fazer isso? Pelos sacerdotes. E quem eram os sacerdotes? Qual era a função deles? Ora, os sacerdotes não eram aqueles responsáveis por levar o povo a adorar a Deus? Os sacerdotes não eram aqueles responsáveis por disseminar a palavra do Senhor? Os sacerdotes não eram aqueles responsáveis por conduzir as pessoas ao céu? Não eram eles os chefes da igreja, da sinagoga? Não era eles que o povo observava para servir a Deus? Pois é, meus irmãos, vocês vejam a situação que está colocada aqui. O sacerdote conhecia Deus, conhecia a palavra, e eles eram as autoridades eclesiásticas a difundir a palavra do Senhor e levar o povo a servir a Deus. Essa era a função deles. Caso eles tivessem 100% na direção do Senhor, na direção do Espírito Santo, na prática e doutrina da palavra. Essa era a missão deles. E isso que eles deviam fazer. Eles eram incumbidos de fazer isso. Mas eles se desvirtuaram, meus irmãos, por causa do interesse próprio, por causa do poder político, por causa do poder financeiro. Eles se desvirtuaram porque eles corriam atrás da sua própria posição social, econômica, financeira e política e religiosa e de liderança do povo. Eles ficaram olhando para o seu próprio umbigo. Eles começaram a se preocupar com si mesmo, preocupar com a sua família, com a sua situação e não com a palavra do Senhor. Eles eram o que faziam aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Tiram a gordura e a lã e com dureza tratam elas. Veja, meus irmãos, que essa palavra não está no passado, mas está no presente. E aqui nós não estamos falando de viver embaixo da lei ou estar embaixo da lei. Isso aqui não é lei, isso aqui é a palavra do Senhor. Essa é a palavra do Senhor.
Leia as imposições que era colocada naquela época, na cultura do passado. Mas isso aqui não é lei, isso aqui é Deus falando como eles faziam. Então essa palavra é atualizada e é para hoje, é para nós. Pense, meus irmãos, viver como crente é fácil, viver como crente é muito fácil, meus irmãos. Viver como evangélico, então, nem se fala. Também é muito fácil. É muito fácil viver como um crente e viver como evangélico. Agora eu quero ver você viver como um cristão. Aí que está a diferença. Aí que está a diferença. Paulo vivia aqui como um crente que conhecia a lei e foi doutrinado e seguia a cultura dos judeus, tanto é que eles mesmo, por causa da sua cultura, eles abominavam Jesus. Eles achavam que a sua cultura era mais importante do que Jesus Cristo, meus irmãos. Sim, os próprios judeus, aquele que o Senhor veio para eles e eles os rejeitaram. E quem liderava esse povo eram os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Era eles. Eles que faziam isso. Eles eram a liderança. Por causa que os sacerdotes não obedeciam à lei do Senhor e não praticavam como ela era, Deus constantemente precisava intervir por meio dos profetas para falar com o sacerdote, para orientar os sacerdotes e corrigir os sacerdotes a fazer a obra do Senhor como que era para ser feito. Veja o que diz ali no tempo do rei Manassés: e veio um homem de Judá e profetizou contra o altar. Veio um profeta. O Senhor disse a Jeremias: tedei as nações como um profeta. Vai e profetiza conforme ele diz em Isaías, em Jeremias, em Ezequiel, em Daniel. Daniel chega a dizer em 12:32 de Daniel: o povo que conhece seu Deus se torna forte, se tornará forte e fará proezas. Ou se tornará forte e fará coisas grandes, conforme algumas versões bíblicas. Mas é o povo que conhece o seu Deus, que conhece o Senhor, que anda na sua palavra, que obedece a sua palavra, meu querido, minha querida. Experimenta viver uma vida de cristão hoje na tua igreja. Experimenta viver uma vida de cristão para você ver o que acontece. Experimenta viver uma vida de cristão. Não se contaminar, não se corromper. Viver conforme manda o Evangelho de Cristo. Porque hoje nós vivemos segundo o Evangelho de Cristo e não segundo a lei. Porque a lei terminou quando Cristo morreu. Costumes e hábitos e culturas, ficou tudo para trás. Porque hoje nós não podemos viver segundo a lei, mas segundo a Cristo. Porque se você voltar a viver segundo a lei, você está embaixo de maldição. E a morte de Jesus se tornou inútil para você. Então você não pode viver segundo a lei. Você tem que viver segundo a Cristo. E viver segundo a Cristo está escrito como você deve viver a partir do capítulo 5 de Mateus. Ali está o procedimento de como você deve viver segundo a Cristo. Comece a viver segundo a Cristo na tua congregação para você ver o que acontece. Comece a viver como um cristão na tua congregação, na tua casa, para você ver o que acontece. Comece a viver como um cristão para você ver. Se o inferno não se levanta contra você, mesmo na igreja, meus irmãos, mesmo na igreja, aonde que os cristãos eram perseguidos? No meio do povo que se dizia de Deus.
perseguido pelos sacerdotes. Veja, quem deu a carta para Paulo perseguir os irmãos? O sacerdote. Paulo não foi no delegado, não foi no juiz, não foi no prefeito pegar carta. Paulo não foi no chefe da maçonaria. Paulo não foi no chefe do satanismo. Paulo não foi na curandeira, no adivinho, não. Paulo não foi no padre, Paulo foi no sacerdote, naquele que conhecia a palavra do Senhor, naquele que Deus usava os profetas para falar com eles. Paulo foi no sacerdote. Veja, Paulo não foi no rei, não foi no capitão. Paulo foi no sacerdote, porque o sacerdote era que não queria que o pessoal vivesse segundo a Cristo. Era os sacerdotes que não queriam, que não aceitavam, porque eles viam em Jesus. Por que eles mataram Jesus? Porque eles viam em Jesus a ameaça do seu poder, a ameaça do seu posto, a ameaça do seu lugar. Porque Jesus não se corrompia, Jesus não se envolvia com política, Jesus não se envolvia com dinheiro, Jesus não se envolvia com poder, Jesus não se envolvia com religião, Jesus não se envolvia com ministério, Jesus não se envolvia com campo ministerial, Jesus não se envolvia com isso, com aquilo. O compromisso do Senhor era a palavra, anunciar que o reino de Deus era chegado para o povo de Israel, como o povo de Israel rejeitou o Senhor, conforme está escrito em João 1:11, ele deixou-se apresentar àqueles que não os conheciam, e todos que o aceitaram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos do Deus Altíssimo, conforme está escrito em João capítulo 1 e versículo 12, e essa Deus Altíssimo, essa primeira palavra foi mencionado em Gênesis no capítulo 14 e no versículo 18, ali foi mencionada a primeira vez a palavra Deus Altíssimo. Mas se você viver hoje segundo a Cristo, segundo a maneira que o Senhor quer que você viva, conforme está na boas aventuranças do Senhor, meu irmão, minha irmã, não tem espaço para você na tua família, não tem espaço para você na tua sociedade, não tem espaço para você na tua congregação, não tem espaço, meu querido, não tem espaço. Comece a viver segundo a Cristo e comece a pregar segundo a Cristo, conforme Paulo pregava. Comece a pregar conforme Pedro pregava. Comece a pregar conforme Jesus pregava. Comece a pregar conforme os homens de Deus pregavam. Comece a pregar como um cristão deve pregar, para você ver o que acontece na tua congregação, para você ver o que acontece na tua casa, na tua família, no meio da tua família, no meio da sociedade onde você vive. Comece a pregar para você ver, meus irmãos, pregar a verdade como ela é, comece a viver como ela é, comece a andar segundo o que a palavra do Senhor manda, como ela manda e nos ordena a viver, conforme está nas boas aventuranças do Senhor, escrita pelo Senhor a partir de Mateus capítulo 5 em diante. Para quem que Jesus pregava os sermões, meus irmãos? Para quem que Jesus pregava o sermão? Jesus não pregava o sermão para as pessoas que não conheciam a palavra. Jesus não pregava o sermão para as pessoas que não conheciam a Torá. Jesus não pregava o sermão para quem não conhecia Deus. Jesus pregava o sermão. Os sermões eram pregados para o povo que conhecia a Deus. Para o povo que conhecia a Deus, porque na palavra está escrito que Deus não condena ignorantes. Deus não tem o inocente por culpado, e nem o culpado por inocente, porque Deus é justo. O próprio Jesus disse, quando você for pregar para alguém que não conhece a palavra, não adianta você pregar para alguém que está com fome e não levar pão. Primeiro leve pão e água, depois você pregue para ele. O que acontece? Primeiro você ensina a palavra, isso que Jesus quis dizer. Primeiro você ensina, primeiro você dá a ele alimento, tanto físico, conforme é o caso, ou espiritual. Espiritual, pão e água, é você levar a palavra, ensinar a pessoa como criança,
criança, ensinar a pessoa como criança, a pessoa que não conhece a Cristo, e depois que ela conhece, aí você aplica a palavra como ela deve ser aplicada, conforme Paulo disse: quando eu era criança, me alimentava como criança, se alimentava com um papazinho, com comida leve, comida de criança, mas depois que ele cresceu, ele precisava se alimentar com comida adulto. Isso significa a palavra na sua essência, como ela deve ser. Quando a pessoa, você chega num gentil, você não vai chegar pregando que Jesus está condenando, que Jesus está fazendo isso. Não, você vai ensinar ele que Jesus veio, saiu do seu trono de glória, lá do céu, e desceu até a terra, e morreu numa morte de cruz terrível, uma morte de cruz, passou por todo aquele sacrifício para salvar todos aqueles que querem ser salvos, e com ele depois de morar no reino de glória, aonde não tem dor nem tristeza, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então primeiro você ensina o gentil quem é Jesus, o que ele veio fazer e por que ele veio fazer, porque tem um inferno esperando todo aquele que não for para o céu, tem um inferno, tem um demônio andando nessa terra, destruindo vidas. Então você ensina o gentil, e depois que ele crescer, que ele entender, depois que ele crescer no evangelho, então você ensina ele como ele deve andar dentro da palavra para fazer a vontade do Senhor e andar segundo a Cristo, para então ir morar no céu. É isso que o Senhor fala, é isso que Paulo fala. E esse era o dever do sacerdote, e esse é o dever do sacerdote hoje, meus irmãos. Mas você começa a viver conforme você tem que viver, um viver de cristão, para você ver o que acontece. Comece abominando a televisão, comece abominando novela, comece pregando na igreja contra filme, comece pregando na igreja contra futebol, comece pregando na igreja contra mentira, contra idolatria, contra ganância, contra o ego, contra a soberba, contra a arrogância, contra a prepotência, contra o adultério, contra a cobiça, contra o desejo desenfreado, contra a glutonaria. Comece pregando contra o dinheiro, comece pregando a verdade como ela é, comece pregando a verdade que liberta, não a verdade que massageia, e quem está pregando está andando junto com quem está sendo massageado para o inferno, porque o Senhor diz que não sede santo, porque ele é santo, e lá no céu não entra pecado. E o Senhor mesmo diz: muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome fiz isso e fiz aquilo. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Meu irmão, minha irmã, comece a pregar o evangelho, comece a pregar a palavra como ela é, e viver a palavra como você tem que viver como um cristão, para você ver o que acontece na tua própria congregação, na tua própria família, para você ver o que acontece na tua vida. Daqui um pouco você já não tem mais lugar para pregar, não tem mais lugar para cantar, não tem lugar para fazer nada. Daqui um pouco você está lá no banco, quietinho, sentado lá, não tem atividade nem para limpar o banheiro da igreja, porque você passa a ser excluído dentro da tua própria congregação. E o Senhor diz que aquele que quer servir a Cristo, os nossos próprios inimigos são da nossa própria família, e a nossa própria família, meus irmãos, quem que é se não é a igreja? Nós somos uma família. E aí ele sobe no altar e diz que nós somos uma família, a família de Cristo. Mas se você começar a viver conforme Cristo quer que você viva, você vai ver onde que está a tua família, você vai ver se não é a tua própria família que te exclui da congregação, que te exclui do ministério, que te exclui das atividades da igreja, que te exclui do dia a dia, do serviço, da obra do Senhor. Veja, comece a viver como um cristão para você ver se isso não te acontece.
Comece a pregar a palavra como ela tem que ser pregada, com transparência, com seriedade, com firmeza, e comece a viver a palavra na tua vida. Comece a se tornar uma mulher de oração, um homem de oração, que aplica a palavra na tua vida, que vive segundo os rudimentos de Cristo e não segundo os rudimentos do mundo. Comece a viver como uma pessoa que não senta na mesa dos demônios e na mesa de Cristo. Comece a viver como alguém que ama o Senhor acima de qualquer coisa e está disposto a dar a sua vida por amor a Cristo. Comece a viver, comece a pregar, comece a andar como um cristão, para você ver o que acontece se não acontece exatamente o que eu estou falando. Paulo, um homem que conhecia a palavra e agora estava pegando carta com o líder da igreja, para sair perseguir os irmãos que estavam vivendo segundo a Cristo e não vivendo segundo os rudimentos do mundo. Quando você começa a viver segundo a Cristo e não segundo os rudimentos do mundo, você começa a ver a diferença na tua casa, na tua igreja, no meio da tua família, no meio dos teus, a tua própria liderança religiosa, não cristã, a tua própria liderança religiosa começa a te apedrejar, começa a te cortar os tentáculos, começa a te perseguir dentro da congregação, começa a te secar dentro da congregação, meus irmãos. Começa a te chamar de santão, começa a te chamar de santona, começa a te chamar que você está sendo uma pessoa demasiado cristão, demasiado santo. Começa a dizer que tudo é Cristo, tudo é Espírito Santo, tudo é Deus. Por quê? Porque você não vive a vida que eles vivem associado com o mundo. E com a Bíblia embaixo do braço. É uma vergonha o que a gente está vivendo. É uma vergonha que a gente está vivendo nos ministérios, nas congregações. A frieza que a palavra é pregada, a fraqueza, o descaso. Não há seriedade na pregação da palavra, não há conversão de almas. Não há mudança na vida das pessoas. Você conhece o líder da congregação, 10, 15, 20 anos e continua a mesma coisa. Cada vez pior. Não tem pessoas sendo libertadas dos demônios, não tem pessoas sendo libertadas das opressões malignas, das enfermidades, de nada. Você não vê acontecimentos na congregação, meus irmãos. É uma disputa de poder, e daí eles falam com toda a pompa, dizendo, essa obra do Senhor, mas vai lá e experimenta assumir a obra do Senhor. Vê se você não sai a tiro lá dentro da igreja. Vê se você não sai a paulada, a pedrada. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Se a obra do Senhor não tem dono. Não tem dono na obra do Senhor. Não tem patrão. O patrão é o Espírito Santo. O dono é Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, não se iluda, não se iluda. Você está vivendo segundo a Cristo ou segundo os rudimentos do mundo? Você está vivendo segundo a palavra ou segundo a religião? Você está vivendo como um cristão ou como um evangélico? Como um crente? Como um simpatizante? Não se iluda, não se iluda. Para você entrar, morar no céu, você tem que ser um cristão, você tem que viver segundo a Cristo, você tem que andar segundo a Cristo, você tem que orar segundo a Cristo, você tem que aplicar a palavra na tua vida segundo a Cristo, você tem que se comportar segundo a Cristo, você tem que se vestir segundo a Cristo, você tem que falar segundo a Cristo, você tem que dar exemplo de vivência prática e aplicada segundo a Cristo, meu irmão, segundo a Cristo, minha irmã, e não segundo os rudimentos desse mundo. Não se iluda com vãs filosofias desse mundo, não se iluda com isso, com aquilo, não. Viva a palavra, porque quando a coisa apertar, é só a palavra que vai poder te libertar, é só a oração que vai poder te dar força para você andar.
Então, viva segundo a Cristo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém.